Muitas vezes, Deus vai conceder os desejos do seu coração, mas Ele quer que você dê a Ele a escolha de como e quando fazer isso. E sabe, desde que fiquei um pouco mais velha, só um pouco mais velha, sabe? Um pouquinho só. É muito importante para mim que eu não desperdice meus dias. E o diabo gosta que desperdicemos nossos dias. Ele gosta de encontrar maneiras de nos fazer perder nosso tempo e assim, esta semana, daremos algumas mensagens sobre o diabo. Hoje vou falar sobre como o diabo nos ataca. Agora, sabe, tem muitos assuntos que eu prefiro ensinar além do diabo, claro. Sei que você está pensando, ó, cara, isso vai ser bom, vai ser ótimo. Mas o problema é que se nós nunca ensinarmos sobre coisas assim, as pessoas tendem a esquecer que, quando algo está acontecendo em suas vidas, que o diabo está por trás, mesmo que esteja trabalhando através de uma pessoa, trabalhará através de qualquer um que puder, através de alguém que nasceu de novo ou não. Sabe, muitas vezes, infelizmente, deixamos o inimigo nos usar e nem percebemos que é isso que está acontecendo, como dizer algo a alguém que pode fazer a pessoa se sentir insegura ou mal, ou o que quer que seja. E então, eu fiquei realmente angustiada quando li que 50% dos cristãos não acreditam que o diabo é real. 50% não acreditam que o diabo é real. E pensei, o que você acha do que está acontecendo? Quero dizer, não é... E mesmo aqueles que acreditam não entendem que ele é, claro, ele é um espírito, então ele não tem corpo como nós, mas ele não é apenas uma influência ou uma entidade. O diabo é realmente real. E não tem apenas ele, mas ele levou 1/3 dos anjos quando ele foi expulso do céu. E seja lá quantos forem, eles são muitos, sabe? E Jesus lidou com o diabo o tempo todo. Lidou com os demônios o tempo todo. E assim, ele nos deu autoridade nesta área. E eu acho que mesmo para mim, apenas estudar sobre esse assunto me fez perceber quantas vezes até eu esqueço, sim, isso é uma coisa do diabo, ou realmente lembrar que é, sabe? Alguém já pensou em coisas estúpidas? Você apenas pensa, o quê? Por que estou pensando nisso aqui? Então, mas agora estou revigorada novamente e, isso é só o inimigo que está vindo em minha mente. Então, como o diabo nos ataca? Primeiro, sabemos que nossa mente é o seu lugar favorito. A mente é o campo de batalha. Há algumas ótimas escrituras, eu não vou ler as duas agora em detalhes, mas em 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz: as armas da nossa milícia não são armas físicas, então, se não são físicas, são espirituais. E essas armas são coisas como louvor e adoração. Sabia que a gratidão é uma arma contra o inimigo? Ele nos provoca a tentar reclamar e Deus quer que sejamos gratos em todas as coisas. E o engano, ele tenta nos enganar. Seria tão incrível se neste lugar, sem falar nas pessoas maravilhosas nos assistindo, onde quer que você esteja nos assistindo, em quantas mentiras nós acreditamos e nem percebemos que são mentiras. Desde que você conheceu a palavra, você já percebeu, nossa, acreditei nisso e não era verdade? Bem, acho que ainda tem coisas que eu estou aprendendo. Nós precisamos realmente comparar o que acreditamos com a palavra de Deus, sabe? E então, nós saberemos que o que estamos acreditando é a verdade, porque o truque número 1 dele, se quiser chamá-lo assim, é enganar as pessoas. E o maior engano é, ele não é real. Então, 50% das pessoas estão totalmente enganadas, porque se pensarmos que ele não é real, nunca o pegaremos no que está fazendo. E assim, então diz sobre estas armas que nossa maior arma é a palavra de Deus. Refutamos argumentos, teorias, raciocínios e coisas orgulhosas e elevadas que vêm à nossa mente e que não concordam com a palavra. E então em Romanos 12 diz que devemos ter nossas mentes completamente renovadas. Isto é feito com a palavra de Deus. Caso contrário, nós nunca experimentaremos o bom plano de Deus para nós. Você pode ter ouvido sobre isso? Espero que tenha lido
sobre isso, mas você não experimentará nada se não aprender a pensar direito. E então, a próxima coisa que ele gosta de usar contra nós são nossas emoções. E assim ele começa com nossa mente, porque seus pensamentos afetam suas emoções. E você pode estar se sentindo perfeitamente bem e pode sentar e pensar em algo que alguém fez com você recentemente e você nem estava pensando nisso, você superou isso, você fez todas as orações e tudo mais, e agora, de repente, talvez, você acorde de manhã e comece a pensar nisso, sabe? Eu acho que o inimigo faz uma oferta à nossa mente no início da manhã, porque se ele conseguir nos fazer começar com o pé errado, então talvez fiquemos assim o dia todo. E eu me pego pensando em coisas que eu não quero pensar. Bem, se eu não quero pensar sobre isso, então esse não deve ser o meu pensamento. Deve ser outra pessoa que o colocou lá. E então, sabemos que Jesus sempre lutou contra o inimigo com a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra, mas também precisamos falar a palavra. E sei que às vezes você se sente tolo por andar pela casa falando em voz alta. Mas Jesus respondeu ao diabo e acho que também podemos e devemos. Não podemos ser preguiçosos em querer derrotar o diabo. Então, uma outra maneira, uma maneira realmente muito grande dele nos atacar é tentando nos deixar com raiva. Às vezes ficamos tão irados com as coisas que as pessoas fazem. E é tão difícil não ficar com raiva daquela pessoa que entra na vaga do estacionamento que você está esperando por 5 minutos, então você fica... E eu aprendi ao longo dos anos, porque passei por isso por muito tempo, e agora penso, eu não vou ceder a isso, então eu apenas digo, Deus te abençoe. E vou procurar uma outra vaga? Então, sou a vencedora? Somos os perdedores quando deixamos o inimigo nos enlouquecer. Jesus disse, está registrado em João 14, 27, a minha paz deixo a vocês. Eu não lhes dou como o mundo a dá, mas a minha própria paz especial. Eu deixo a vocês, então, qualquer um pode ser feliz quando tudo sai do seu jeito. Mas quando as coisas não estão saindo do seu jeito, vamos pegar uma situação como essa. Já aconteceu com você de estar esperando por uma vaga e quando o outro carro saiu dela, alguém chegou por outra direção e tomou a sua vaga? E a pessoa sabia que você estava esperando, mas aquela é uma pessoa que não se importa? E somos tentados a ficar chateados. Mas Jesus disse em João 14, 27 que ele não apenas nos deu uma paz, mas é uma paz especial. Portanto, é uma paz que pode operar quando tudo está dando errado. Mas então, na Bíblia Amplificada, diz, então, parem de se permitirem ficarem chateados e com medo, frustrados e tudo mais. Então, Jesus fez a parte dele, então temos que fazer a nossa parte e isso requer domínio próprio e não amamos o domínio próprio. Então, se você está com raiva de alguém, apenas supere isso, sabe? Porque isso não vai mudar ninguém, eles não se importam se o seu dia está arruinado porque você está bravo com eles. Você não está ferindo ninguém por ficar bravo com eles. Eles nem se importam, estão se divertindo, não importam se esteja chateado. Então, não deixe o inimigo fazer isso com você e apenas decida ser feliz assim mesmo. E eu realmente descobri que você tem que praticar para saber. Mas muitas vezes, quando tentamos perdoar alguém, parece que simplesmente não conseguimos. Nós queremos, mas não conseguimos superar e continuamos com raiva. Isso só vai aumentando. E isso é porque nós não fazemos o que Deus nos diz em sua palavra. E a única coisa que ele diz para fazer é orar por seus inimigos. Eu passei por uma situação recentemente em que alguém fez algo que me machucou e eu não conseguia tirar isso da minha mente. Eu tentava derrubar aquilo e voltava, tentava derrubar e voltava. Até que eu fiquei cansada daquele joga fora e volta. Mas quando comecei a orar por essa pessoa todos os dias, a Bíblia diz para orarmos para que sejam felizes e abençoados. No natural, não queremos que sejam felizes. Sabe, essa é a verdade. Realmente, não quero orar isso, Deus, mas vou orar. Mas abençoar alguém, não.
significa que Deus vai dar a eles uma nova casa ou algo assim. E se Ele os abençoar com a verdade e revelação do que precisam para suas vidas, então eu deixo a forma como Deus vai abençoá-los para Ele? E eu realmente o encorajo, se você tem alguém que te feriu e está tendo muita dificuldade em superar isso, comece a orar pela pessoa. Não precisa ser longa, apenas: Deus, eu a perdoo e peço que a abençoe, oro por ela, para que tenha um bom dia e, sabe, quero dizer, nada deixa o inimigo mais louco do que esse tipo de coisa. E, na verdade, eu acho que é um grande privilégio de termos a graça de realmente perdoar alguém, sabe? E eu comecei a pensar nisso recentemente, eu pensei, sabe, não temos que odiar as pessoas e ficar com raiva e sermos vingativos, mas as pessoas no mundo realmente não têm outra opção, porque elas não têm quem as ajude, e assim nunca devemos fazer nada do jeito do mundo, mas do jeito de Deus. E uma outra coisa que o inimigo faz é tentar nos fazer comprar coisas que não podemos pagar. E com certeza não é o caso de ninguém aqui, então eu vou falar com as pessoas lá fora, sabe? Lembre-se, sabe, há algo em ver coisas bonitas que realmente te deixa emocionado. Para os homens pode ser um carro novo. Eu nunca vou esquecer, o Dave me levou uma vez para comprar um carro novo para mim. Eu não sei como, nós saímos com outro carro para ele e nenhum carro para mim. Isso aconteceu de novo, aconteceu 2 vezes. E sabe por quê? Porque os homens se empolgam. Bem, não importa para mim há quanto tempo eu tenho um carro, desde que ele esteja limpo e com boa aparência, e tudo certo e seja seguro, mas os rapazes acham que precisam trocar de carro, sabe, de vez em quando, e assim, todos temos nossas coisas, homens ou mulheres, jovens ou velhos, todos temos nossas coisas, onde é bem mais fácil para as nossas emoções tentarem nos controlar nessas áreas. E a única coisa que vai ajudá-lo mais do que qualquer coisa, se você for fazer uma compra, especialmente se for uma grande compra, então pare e pense. Isso vai me impressionar de verdade? Sabe, o carro fica lindo nas luzes do showroom, não vai parecer tão bonito quando chegar em casa. Ainda parecerá bonito, mas não tanto. As joias não parecem tão bonitas quando chegamos em casa quanto na vitrine. Tem algo naquelas luzes que eles põem nas coisas que as tornam muito mais desejáveis. E a questão é, você pode ficar animado e comprar, mas você vai ser feliz pagando por 5 anos aquilo? Sabe, muitas pessoas ainda estão pagando coisas que nem sabem onde elas estão, nem o que fizeram com elas, ou onde colocaram. E assim não importa quanto dinheiro você tenha, mesmo que tenha muito dinheiro para pagar, nós precisamos respeitar o dinheiro se quisermos e esperamos tê-lo. E parte desse respeito é você não desperdiçá-lo. Tem tantas pessoas no mundo que estão sofrendo e não têm absolutamente nada, e muitas vezes estamos comprando coisas que já temos em casa, e então talvez precisamos pensar um pouco mais seriamente nisso, sabe? Porque, na verdade, isso tem surgido em meu coração com muita frequência. Não somos donos de nada, somos mordomos. Tudo que temos vem de Deus, e é assim que falamos com as pessoas que trabalham para nós, dissemos aos nossos gerentes que esperamos que eles gastem o dinheiro do ministério como se fosse deles, porque é muito fácil gastar o dinheiro de outra pessoa, sabe? Mas estamos gastando o dinheiro de Deus porque não teríamos nada se Ele não nos desse. E assim, vamos tentar ficar longe das dívidas. Dívida é pressão. Sei que muitas pessoas pensam, não há como eu não ficar endividado. Bem, sim, provavelmente se você parar de comprar coisas que não precisa, você pode parcelar uma casa ou um carro, mas tem pessoas que fazem tantas parcelas que não conseguem dar conta. E assim o inimigo quer que você esteja sob esse tipo de pressão, de dívida. Além disso, ele gosta de nos deixar impacientes e agimos fora do tempo de Deus. Isso é emocional, sabe? Às vezes é muito desafiador esperar que Deus faça algo
E assim temos uma ideia brilhante sobre como fazer isso acontecer mais rápido do que a forma como Deus faria. E vemos o problema que isso trouxe a Abraão e a Sara também. Ainda estamos lidando com os problemas que eles arrumaram naquela época. Falamos as coisas emocionalmente. Alguém aqui já disse algo que gostaria de ter retirado? Uma vez que algo é falado, não tem volta. E então, provavelmente há pessoas que acabaram no tribunal de divórcio apenas por causa de coisas que disseram. E repetidamente. E isso é feito emocionalmente? O inimigo quer levá-lo a agir emocionalmente. Vamos apenas ouvir algumas escrituras sobre Jesus que eu acho incríveis, sabe? Em João 14:30. Agora isso foi logo antes, quando ele ia para Jerusalém e começaria seu sofrimento para sua crucificação. E ele disse aos seus discípulos: eu já não falarei muito mais com vocês, pois o príncipe, o gênio do mal, o governante do mundo, está chegando. Ele não tem direito sobre mim, ele não tem nada em comum comigo, não há nada em mim que pertença a ele, e ele não tem poder sobre mim. Então, há só uma conclusão que podemos chegar com isso. Ele sabia que estaria sob pressão, e porque ele não era apenas o Filho de Deus, mas o Filho do homem, ele tinha emoções assim como nós, e ele tomou uma decisão antecipada de que ele iria ficar quieto. E quantas vezes Jesus foi acusado de coisas e ele nem sequer deu uma resposta? E o que fazemos? Começamos a nos defender. Deixe-me dizer o quanto sou bom, eu não sou a pessoa que você pensa que eu sou. E a Bíblia nos diz para nem mesmo nos preocuparmos, mas deixarmos que Deus seja a nossa defesa. E assim ele disse a seus discípulos: eu vou ficar mais quieto do que o normal. Porque o diabo está vindo atrás de mim e ele não tem parte comigo. Então ele obviamente está dizendo: eu não vou abrir minha boca e dizer a coisa errada e dar acesso a ele. Você já se perguntou em Isaías 53:7 o que significa quando diz ele foi oprimido, mas quando afligido foi submisso e não abriu a boca? Como um cordeiro levado ao matadouro e como ovelha muda diante do seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Eu me perguntava um pouco sobre isso, sabe? Antes de aprender o que estou dizendo e anexar isso a João 14:30, a Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na língua. Isso é só um lembrete. Então, não é de admirar que o inimigo nos empurre para dizer coisas erradas. E há tantas coisas. Eu tenho ouvido as coisas que nós dizemos. E dizemos coisas que não fazem sentido. Está chovendo canivete? Bem, Joyce, eu te amo até a morte. E eu não consigo dizer quantas pessoas me dizem que me amam até a morte. Eu digo: por que você não me ama até a vida? Eu não quero morrer. Sabe? A boca. E se nós realmente acreditássemos que as palavras têm o poder que a Bíblia nos diz que elas têm, não mudaríamos a maneira como nós falamos? Se realmente acreditássemos nisso? Sabe, eu tenho que ter cuidado agora porque eu estou ficando um pouco mais velha. Só um pouquinho mais velha. E eu não jogo a carta da velhice o tempo todo. Estou velha demais para isso. Eu estou ficando velha demais. Isso vai doer porque eu estou ficando velha. Você não deve dizer coisas assim, sabe? Eu preciso ser como Paulo. Meu homem exterior se corrompe, mas meu homem interior se renova dia após dia. E muitas pessoas se convencem a desmoronar antes da hora. Outra coisa que o inimigo faz, e isso provavelmente é muito grande, é que ele vem contra a sua vontade. E ele tentará levá-lo a fazer a escolha errada, ou uma das maiores coisas com que as pessoas lidam é com a passividade. Watchman Nee, eu li o livro dele, O Homem Espiritual, e ele me ensinou há muitos anos atrás, porque ele trata da vontade, emoções e fala muito dos perigos da passividade, sabe?
E uma pessoa passiva é alguém que não age, ela quer que Deus ou outra pessoa faça tudo por ela. A preguiça faz parte disso, a procrastinação faz parte disso, mas a pessoa passiva não usa a vontade dela para fazer as coisas que ela sabe que deve fazer. Ela espera sentir vontade. Agora, sabe, para eu estar preparada para vir aqui ensinar, eu tive que me levantar às 5 da manhã. E é bom que eu seja uma pessoa mais da manhã, mas digamos que eu não fosse. Bem, só porque eu não queria acordar às 5 não significa que eu poderia só dizer não vou acordar às 5. Mas há pessoas que basicamente não fazem nada a menos que elas tenham vontade de fazer. E não podemos só fazer só o que temos vontade ou não fazer o que não temos vontade. Temos livre-arbítrio. E Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio porque Ele quer que nós o usemos para escolher a sua vontade. Ele não queria um monte de robôs apenas programados para fazer o que Ele disse. Ele queria que, por amor, escolhêssemos fazer a sua vontade. Então, escolhemos fazer a vontade de Deus em todas as situações, quer queiramos ou não. E no livro de Mateus, 3 vezes está registrado que Jesus pediu ao Pai que, se possível, passe de mim este cálice. 3 vezes ele orou a mesma coisa. Se possível, passe de mim esse cálice, no entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Agora, se ele orou a mesma coisa 3 vezes, ele realmente devia não querer passar por aquilo, sabe? Eu acho que às vezes não percebemos. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue quando estava no jardim orando. E isso é algo que pode acontecer, mas só pode acontecer quando alguém está sob a maior quantidade de estresse que se possa imaginar que alguém possa ter. Então, para ele tomar a decisão de seguir a vontade de Deus, isso foi extremamente difícil. Extremamente difícil. Cada vez que ele dizia, Pai, passe de mim este cálice, se possível, passe esse cálice de mim. Então ele também disse, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. E realmente era isso que ele estava dizendo. Eu não quero fazer isso. Mas ele queria fazer o que Deus queria que ele fizesse, mais do que ele queria fazer o que ele queria fazer. Eu vou dizer novamente. Às vezes eu digo algumas coisas que acho que precisam ser repetidas. Tenho dito isso nos meus ensinos com frequência porque realmente acho que é isso. Ele queria fazer o que Deus queria que ele fizesse, mais do que ele queria fazer o que ele queria fazer. Então todos podemos querer fazer coisas e, muitas vezes, Deus vai conceder os desejos do seu coração. Mas Ele quer que você dê a Ele a escolha de como e quando fazer isso. Em vez de agir de forma independente e tentar fazer tudo por... Você está desfrutando sua vida? Há tantas coisas que podem nos fazer não aproveitar a vida e algo continua vindo ao meu coração, então eu vou dizer, isso é por uma atitude ruim? E sua atitude pertence a você e ninguém pode fazer você ter uma atitude ruim se você não quiser. Todos temos questões, todos temos problemas e, como eu tenho dito, problemas são uma promessa. Acho que nunca pensamos nisso, mas Jesus disse que no mundo vocês vão ter tribulações. Animem-se! Parece uma resposta tão boba quando se tem um problema? Anime-se. A alegria do Senhor é sua força. Anime-se, pois eu venci o mundo. Então, o problema é uma promessa, mas a miséria é uma opção. Então eu quero te encorajar hoje a, mesmo que haja algumas coisas desafiadoras acontecendo em sua vida, estou encorajando você a sorrir. Mesmo que não tenha vontade, se estiver em casa sozinho, olhe no espelho e sorria, você vai rir de si. E não deixe o inimigo roubar o seu dia por uma atitude ruim.
estamos falando sobre várias formas de Satanás nos atacar e como ele gosta de nos deixar infelizes, roubando nossa paz e por pensamentos malucos em nossa cabeça que não fazem sentido e assim nos mover emocionalmente ou nos fazer ser passivos e não fazer nada. Você sabe quantas pessoas esperam que alguém faça por elas o que elas mesmas deveriam estar fazendo às vezes? Sabe, eu descobri que eu até tento ajudar pessoas que nem querem ajuda. Elas não vão fazer a parte delas. E Efésios 3:20 é uma escritura favorita minha. Ela diz assim: mas Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente acima e além de tudo que poderíamos ousar esperar, pedir ou pensar. Mas tem uma outra parte que talvez você não tenha prestado atenção. De acordo com o poder que opera em você. Comecei a perceber isso. Não é somente que Deus faz, sabe? Mas Ele faz de acordo com o poder dele que você deixa operar em você e através de você. Então, Deus não nos dá o seu poder para sentarmos e não fazermos nada? Não devemos fazer a coisa errada, não devemos tomar decisões que Deus não nos disse para tomar? Mas algo que você pode fazer que é poderoso, que realmente derrotará o inimigo, é fazer algo por outra pessoa. Ore por alguém. Ligue para alguém e encoraje-o. Vá visitar alguém que está doente. Ajude uma mãe solteira que não tem um dia sozinha há 10 anos e ofereça-se para cuidar dos seus filhos e dê a ela $50 para as compras. Dá? $50? Não. Ok, então a passividade nos deixa abertos ao engano. Há muitas palavras de ação na Bíblia, como em 1 Coríntios 16, 13 e 14, diz: esteja atento, mantenha-se firme na fé, seja corajoso, seja forte, faça tudo com amor. Há tantas escrituras, sabe? Eu me lembro do homem no tanque de Betesda que estava doente há muito tempo e, aparentemente, aquele pobre rapaz não conseguia andar, pelo menos é o que parece, e Jesus lhe disse: há quanto tempo está aí nessa condição? Ele ficou surpreso ao descobrir quanto tempo tinha passado e a grande resposta de Jesus para o seu problema foi: levante-se. Agora, é claro, ele tinha que fortalecê-lo para se levantar, mas então ele disse: toma o teu leito e leve-o com você. Então pensei que isso foi muito bom. Ele não só disse: levante-se, mas limpe a bagunça que você fez enquanto esteve lá. Ouça, sempre há muito para fazermos, não temos que sentar e não fazer nada, sabe? Veja, esperar em Deus. Muitas pessoas não entendem, eles acham que isso significa sentar e não fazer nada, mas significa não tomarmos medidas que não sejam guiadas pelo Espírito. Mas você deve estar orando, confessando a palavra, mostrando amor a outras pessoas, cuidando daquilo que pertence a você. Meu Deus, você poderia passar o dia lavando o seu carro? Que tal isso? Seria incrível. Sempre podemos encontrar coisas, sabe? É muito perigoso sentar e não fazer nada, porque quanto mais você se senta e pensa nos seus problemas e não faz nada, maior eles vão ficando. É muito melhor orar sobre isso e depois fazer algo para tirar isso da mente, algo que seja bom e criativo. Sabe, Jesus expulsava demônios o tempo todo. Então não sei por que ficamos assim, quando as pessoas falam disso. Na verdade, na época em que Jesus ministrava, isso era uma coisa muito comum. E assim, em Mateus 12, 43 a 45, há uma boa lição aqui. Jesus disse, ele havia expulsado um demônio de um homem. E ele disse, quando o espírito imundo sai de uma pessoa, ele passa por lugares áridos buscando descanso e não encontrando. Então ele diz
Noutras palavras, ele tenta achar outro lugar para ficar e não o encontrando, ele diz: eu vou voltar para o lugar de onde foi expulso e ver o que ele está fazendo. Então ele diz: eu voltarei para minha casa de onde eu vim. E quando ele vem e a encontra desocupada, varrida e posta em ordem, em outras palavras, a pessoa não está fazendo nada, tudo está vazio, ela não age. Então ele vai e traz de volta 7 outros espíritos com ele. E a última condição do homem é pior do que a primeira. Então é muito importante que você não fique sentado sem fazer absolutamente nada, pensando que Deus ou outra pessoa vai aparecer e fazer tudo por você, sabe? Seja ativo, não passivo, não seja preguiçoso. Sabe, uma pessoa passiva não usa a sua vontade. E quanto menos você usa a sua vontade, mais fraca ela vai ficando. Assim como o músculo, se você não usá-lo. Agora, sabe, a força de vontade é uma coisa interessante, porque não podemos fazer nada sem Deus. Então não estou sugerindo que você pense: oh Deus, eu quero que me abençoe. Mas diga a Deus: sabe, eu quero ser ativo porque é o que você me diz para fazer, quero ser agressivo, mas não quero fazer isso sem você. Eu sei que sem você eu não posso fazer nada. Eu não faço isso todos os dias, eu deveria, mas eu tenho feito isso cada vez mais ultimamente. Eu gosto de começar meu dia logo que saio da cama, ficando de joelhos e apenas dizendo ao Senhor: não posso fazer nada sem ti hoje. Preciso de ti. Não fico de joelhos por muito tempo, porque estão um pouco mais velhos do que estavam, mas consigo dobrá-los por tempo suficiente para dizer: eu preciso da sua ajuda em tudo que eu fizer hoje. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Paulo disse: em mim, e isto é na minha carne, não habita bem algum. Então não podemos, não estou sugerindo que você apenas diga: vou fazer todas as coisas e farei algo acontecer, mas que seja agressivo, ore: Deus, o que quer que eu faça? Se algo que quer que eu faça, eu quero fazer. Eu estou disponível para você hoje. Se tem algo no qual você queira me usar, eu quero ser usado nisso. Ouça a palavra. Sabe, muitas manhãs, enquanto estou me maquiando, ponho algo no YouTube e eu acabo assistindo até a mim mesma. Não com muita frequência, mas porque sou meio dura comigo mesma, eu penso: por que eu disse isso? Deus, por que fiz isso? Então, Satanás quer nos enganar. Satanás mente para nós e, se acreditarmos em suas mentiras, então somos enganados. E a pessoa mais difícil de ser convencida de qualquer coisa é a pessoa que está enganada. E se você acha que não pode ser enganado, então já está enganado. A Bíblia diz que se Deus não abreviasse os dias por causa dos seus eleitos, nenhum homem suportaria a tribulação que virá sobre a terra, o engano que virá sobre a terra. Então, outra coisa que encoraja você a orar regularmente é: Deus, ajuda-me a não ser enganado. Não pense que você não pode ser enganado, especialmente no mundo em que vivemos, porque há muitas coisas loucas acontecendo. Quanto mais sobre o engano, às vezes eu pergunto: você acredita nisso? Como você pode ter cérebro e acreditar numa coisa dessa? O mundo hoje está cheio de enganos. E um dos maiores enganos é acreditar que o errado é certo e o certo é errado. É o que temos hoje, não é? Isaías 5:20, ele profetizou: ai dos que chamam ao mal de bem e ao bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Eu me lembro de 35 a 40 anos atrás, quando Dave e eu estávamos em nossa igreja estudando algo sobre o fim dos tempos e falávamos a respeito dessas coisas. Então chegará o dia em que as pessoas acreditarão que o bem é mal e o mal é bom. E pensávamos: como pode ser isso? E aqui estamos. E aconteceu tão rápido. Quando você pensa nisso, quero dizer, o inimigo tem acelerado o ataque dele.
E apenas... Sabe, eu pesquisei esta manhã para ver o quanto a igreja declinou, e é incrível como em 1937, 75% das pessoas iam à igreja. E agora são só 37% das pessoas que vão à igreja. Agora você pode pensar, bem, 1937 foi há muito tempo, bem? São menos de 100 anos e... Agora, porque tudo está andando mais rápido? Bem, qual é o problema não ir à igreja? Posso sentar em casa e assistir na TV? Muitas pessoas adquiriram o hábito durante a Covid. E sabe uma das razões pelas quais é importante ir? Porque todos precisamos prestar contas a alguém. Muitas pessoas se metem em problemas quando não prestam contas a ninguém. E você precisa estar envolvido num grupo de pessoas. Se não estiver lá, alguém sente sua falta e vai atrás de você. Ei, irmão, eu senti sua falta. Onde estava? Salmo 37, 1 e 2. Boas notícias. Tem boas notícias hoje também. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja daqueles que praticam a injustiça. Por que você teria inveja de alguém que pratica a injustiça? Porque às vezes as pessoas que são injustas, elas parecem se saírem melhor financeiramente, ou até mesmo ter menos problemas do que alguém que é justo. Então nós podemos ficar com ciúmes. É como se... Como assim? Você está fazendo a coisa errada e eu estou fazendo a coisa certa? Mas veja, é isso que nós temos que entender. Pensar que são as coisas deste mundo que são importantes é um engano. Você sabe o quão rápido tudo isso pode ir embora? Num instante. Em 1929, o mercado de ações caiu num só dia e mudou o mundo inteiro. Ninguém esperava isso, ninguém sabia que estava chegando. A Bíblia diz que a Babilônia cairá em um só dia. Quanto tempo levaria para que algo acontecesse em nosso sistema financeiro que já está abalado e, de repente, o que você acha que tem, não tem mais? Agora, isso não é para assustar ninguém, mas é para imprimir em você o quanto nós não devemos depender das coisas deste mundo. Desfrute delas. Deus te concederá os desejos do seu coração. Mas eu acho, e isto sou eu, acho que quando nos tornamos excessivamente dependentes ou muito apegados a qualquer coisa que nós temos, Deus pode ter que nos fazer o favor de tirar isso de nós. Vale a pena dizer isso de novo. Então seja desapegado dos seus apegos. Qualquer coisa que não conseguimos abrir mão, se Deus nos pedir, é porque estamos apegados a ela. E é por isso que às vezes Deus te pede que oferte algo que parece irracional ou até mesmo ridículo. Sabe, eu me lembro eu tinha uma pulseira boba de strass e eu senti que Deus queria que eu a desse a alguém da equipe de louvor. Sabe, eu lutei com isso por umas 3 semanas. Graças a Deus, isso foi há 30 anos atrás, mas finalmente eu a dei, a garota, e eu falei tanto do quanto era difícil dar aquilo a ela, que depois de um mês ela disse: Deus me disse para te devolver. E eu me senti tão mal. E eu dizia: garota, isso fica tão lindo em você, mas eu sinto tanta falta dela. Hoje não faço isso mais, mas fazia na época. E eu levei aquela pulseira para minha casa, coloquei-a numa gaveta e sabia que ela está lá até hoje. Eu nunca usei desde então. Que sentido isso faz? Sabe o que Deus me disse? Uma vez que eu peço algo a você, isso não é mais seu. E se você guardá-lo, nunca mais desfrutará disso. Meu Deus. Continuando. Não te indignes por causa dos malfeitores, pois em breve serão cortados como a grama e murcharão como a erva verde. Este é um momento para a gente orar pelos malfeitores e não ficar com raiva deles.
2 Timóteo 3, 1 a 5. Uau! Este é o mundo de hoje. Mas entenda isso, que nos últimos dias nos quais acreditamos estarmos vivendo, virão tempos difíceis de grande estresse e angústia, difíceis de lidar e de suportar. Não sei por que estamos tão surpresos com o que está acontecendo. Deus já nos disse tudo o que aconteceria, pois as pessoas serão amantes de si e totalmente egocêntricas. Uau! Amantes do dinheiro e estimulados por um desejo desordenado, ganancioso por riquezas. Eles serão jactanciosos, arrogantes e desdenhosos. Serão abusivos, blasfemos, zombadores, desobedientes aos pais, ingratos, perversos, profanos. E a lista continua e continua. Eles serão sem afeição natural, insensíveis, desumanos, implacáveis. Eu vou pular para o verso 5, pois embora tenham a aparência da verdadeira religião, agora isso pode ser sobre os cristãos que ele estava falando. Ele não diz que eram incrédulos. Ele diz, eles mantêm a aparência da verdadeira religião, mas negam o seu poder. Uau! Cara, já é ruim agir desse jeito se você não é um crente, mas com certeza não quero ser um crente assim. Este é o tempo de você ser mais obediente a Deus do que você jamais foi em toda a sua vida antes. E fazer tudo o que Ele te pediu, porque Ele não tem nada além de coisas boas para você. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram, diga-nos quais serão os sinais da sua vinda. Isso está em Mateus 24. E você já conhece esses versos? Cuidado para que ninguém os engane, enganando-os, levando-os ao erro. Nós temos que fazer isso. Pois muitos virão em meu nome e dirão, eu sou o Cristo está ali. E ele disse, não acredite neles. E você ouvirá falar de guerras e rumores de guerra. Cuide para não ficar assustado ou perturbado, pois isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Feito. Tudo isso é apenas o começo das coisas que vão acontecer na Terra. Apenas o começo? Se achamos que temos problemas agora, isso é apenas o começo? É melhor enrijecermos? É melhor pararmos de ser viciados demais em conforto? Agora, não estou pregando uma mensagem apocalíptica. Creio que Deus cuidará do seu povo e eu estou falando sério. Mas não creio que isso acontecerá só porque você tem um adesivo no seu carro. Precisamos ser obedientes a Deus e ter um tremor e temor reverencial a Deus. Sim, Deus é bom, mas Ele também tem um lado do julgamento. E Ele só vai aturar a bagunça que está acontecendo por um certo tempo. E eu quero estar pronta quando Ele voltar, porque quando Ele voltar, não teremos tempo para nos prepararmos. Agora é o tempo de vivermos prontos. Amém? Se seus joelhos funcionam, comece o dia com eles. Mas há alguns versículos aqui que eu menciono com frequência que são quase um pouco surpreendentes. Naqueles dias, muitos ficarão ofendidos. Uau! Não é difícil encontrar alguém hoje que se ofenda? E eles tropeçarão e cairão. E eu amo o verso 12, e o amor do grande corpo de pessoas se esfriará. É por isso que eu prego tanto sobre o amor do corpo de Cristo que somos nós, se esfriará. Por causa da maldade e iniquidade multiplicadas na terra, as pessoas vão ter tantos problemas que elas não conseguiram olhar além da ponta do nariz. E a coisa mais poderosa que você pode fazer, a forma mais elevada de guerra espiritual, é fazer algo por alguém quando você está sofrendo tanto que mal consegue suportar. Não se trata de como se sente, eu só estou lhe dizendo, com base em 45 anos de experiência, que uma das
Piores coisas que você pode fazer quando tem problemas é se isolar e se voltar para dentro, parando de fazer tudo o que se comprometeu a fazer porque agora você tem um problema. Você não vai querer saber quantos problemas eu tive ao longo dos anos e eu continuei a fazer isso? Deus tem um bom plano para a sua vida. Tem tantas coisas que Ele quer fazer por você. Mas tem que ler o livro, não só sublinhar, mas praticar. Amém? Então ande em amor, é muito poderoso quando você faz isso. Deus quer que você aproveite sua vida. João 10:10 diz: o ladrão vem tão somente para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que você possa ter e desfrutar sua vida. E tê-la em abundância ao máximo até que ela possa transbordar. Você não precisa ter medo. Não precisa ter medo do inimigo. Lucas 10:19, veja, eu dei a vocês poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Eu lhes dei força e habilidade física e mental sobre todo o poder que o inimigo possui. Algo que eu acho interessante nesse verso é que ele diz que temos poder e autoridade, mas Satanás só tem poder. Então, temos o poder com autoridade para usar? Ele tem poder, mas só pode usar se conseguir enganar alguém, como dizemos, se esgueirando pela porta dos fundos. Muitas pessoas não sabem que têm autoridade, então não a usam. E eu disse em algum momento esta manhã, cale a boca, diabo, pois eu não vou perder meu tempo pensando sobre isso. Agora, não sugiro que você faça isso no supermercado, mas pode fazê-lo quando voltar.